Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais uma lista de exercício do nosso sétimo módulo. Belezinha, pessoal? Então a gente vai entender aqui como que funciona algumas cláusulas do select, tá? Para a gente poder fixar melhor como que faz a utilização dessas cláusulas. Belezinha? Então olha só que massa. A primeira questão, ele já vai perguntar aqui para a gente para que serve, né, o comando select, que é muito bastante utilizado. Para que ele serve, então, o comando select? Ele serve para quando queremos fazer consultas nos registros salvos na nossa tabela. Então, sempre que queremos, né, realizar alguma consulta específica, refinar alguma consulta dos registros salvos na nossa tabela, a gente vai utilizar o comando select. Belezinha? Então, top. Vamos então aqui passar para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão ela diz o seguinte: das alternativas abaixo, qual a cláusula que é usada para refinar as consultas com o select, né, quando se quer apresentar uma condição? Então, basicamente, ele pede o seguinte: dessas alternativas aqui, qual que é a cláusula, já que tudo são cláusulas, para refinar as consultas do select quando se quer o quê? Apresentar uma condição. A gente falou muito, né, sobre o where, que é justamente para quando a gente quer apresentar essa condição dentro da minha cláusula. E aqui a gente vê mais um exemplo que a gente não precisa utilizar o where só com o update e o delete, né? A gente também utiliza no select para refinar as nossas consultas. Então, se eu fosse marcar, claro, a resposta correta seria a resposta letra B. Então, vamos marcar aqui a resposta letra B como resposta correta. Beleza? Top. Então, seguindo então para a terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Das alternativas abaixo, qual a cláusula que é usada para refinar as consultas com select quando se quer separar registros por grupos específicos? Ora, se eu quero separar por alguns grupos específicos, a gente viu isso na aula passada, né? A gente até falou das categorias dos livros, né? Tirou a média de algumas dessas categorias, dos valores, né, utilizados para comprar esses livros. Beleza, se eu quero separar por registros, separar por grupos específicos, eu vou utilizar justamente o Group By. Como o próprio nome já diz, ele vai agrupar pelo alguma coisa. Belezinha? O where a gente viu que é para condição. O having também é para apresentar condições, mas com outra cláusula em paralelo, certo? O order by já não é para esse caso aqui. E o from é para referenciar uma tabela. Então, a gente fica aqui com a resposta letra A. Quando a gente vai aqui para a quarta questão, a gente chega no impasse. Das alternativas abaixo, qual que é a cláusula que é usada para refinar as consultas com select e o group by? Nesse caso aqui, ele está perguntando qual que é a cláusula, tanto para utilizar com select quanto para utilizar com group by. E essa cláusula, a gente só vai utilizar ela quando eu usar os dois ao mesmo tempo. E essa cláusula nada mais é do que o having. Beleza? O having é justamente para apresentar mais algumas condições para o agrupamento de registro. Ok? Então vamos aqui para a quinta questão. Das alternativas abaixo, qual que é a cláusula que é usada para refinar as consultas com select quando quer se apresentar, organizar os registros de acordo com uma ordem selecionada? Ora, se eu já estou falando aqui em ordem, a palavra que me vem à mente é o order by, ou seja, é para organizar em relação ou em razão a alguma coisa. Order by. Belezinha? Então a gente pode terminar a nossa quinta questão por aqui tranquilamente, muito facilmente. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui, né, alguns exercícios de como utilizar essas cláusulas, tá? Fica inclusive até um resumo, né, para vocês utilizarem as cláusulas dependendo das consultas que vocês quiserem fazer. E aí, se vocês pesquisarem, há inúmeras formas da gente utilizar essas consultas com essas cláusulas, beleza? O mundo da programação na área de banco de dados é muito vasto, há muita aplicação
para fazer consultas, beleza? Quando a gente, por exemplo, vai a uma biblioteca, há inúmeros, né, livros que são organizados referente a algum padrão, ordenado por algo, seja por ordem alfabética, seja pelo código do número, entendeu? E aí, quando a gente passa isso para um software, a gente vai utilizar esse select para organizar isso tranquilamente. Se a gente quiser filtrar por valores, a gente consegue. Se a gente quiser filtrar por autor do livro, a gente consegue tranquilamente, beleza? E aí, a gente viu aqui só mais alguns exemplos de como fazer essas consultas. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.